você que está aqui mais uma vez no canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleiton, quero agradecer por você estar me acompanhando aqui no meu canal. E hoje eu vou estar dando algumas dicas aí sobre inglês. Você que está pensando em vir para os Estados Unidos, seja para trabalhar, para estudar, para morar, para turistar, então vai aqui uma dica, tá? Estive um pouquinho sumido, muito trabalho, fechando nota, alguns projetos, mas vou tentar dedicar aí pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, tá bom? O canal está crescendo pouco a pouco, gradativamente. Não tenho pretensão aí de ser famoso aí no mundo dos influencers, dos canais, mas trazer notícias, trazer informações, dicas valiosas em relação aqui aos Estados Unidos, tá bom? Hoje amanheceu um dia nublado, chovendo, tá um pouquinho frio, mas vamos ao que interessa em relação ao nosso vídeo, tá? Essa dica de inglês. Não estou fazendo comercial de ninguém, tá? Vou deixar bem claro aqui sobre a questão do inglês. Não sou coach, não vou estar abrindo cursos. Então, essa dica aqui acredito que seja valiosa. Se servir para você, fantástico, tá? Mas dentro da minha experiência, eu tenho formação na área como professor, na área educacional, também tenho formação, obviamente, em pedagogia, então fui criando metodologias para que eu pudesse aprender inglês, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês em relação ao inglês? Você está vindo aqui para turismo, você está vindo para trabalhar, para estudar, para morar, o inglês é de suma importância. Tanto é que tive experiência também de ir em outros países e o inglês também funciona. Muitos locais, muitos estabelecimentos, existem profissionais que também têm o inglês como um segundo idioma. Isso faz com que você também possa se comunicar aí em alguns outros países, né? Principalmente Europa. Mas qual a dica que eu posso estar passando para vocês em relação ao inglês? O inglês ele abre portas, mas ele também fecha portas, né? Ele abre portas quando você realmente tem uma comunicação boa para aquela área de trabalho que há necessidade de comunicação. Então essa habilidade aí eles veem com bons olhos. Porém, se a tua comunicação ela é falha, se tem alguns problemas, obviamente aquela empresa, aquele local onde você quer trabalhar, infelizmente não vai te contratar. Falo isso porque aqui nos Estados Unidos às vezes você tem entrevista por telefone. E quando eu estava no processo de aprendizagem de inglês, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender as pessoas pelo telefone. Quando eu visualizava a pessoa conversando comigo, o gesto labial, isso já ajudava bastante a compreender a palavra, o que a pessoa, a mensagem, a comunicação que a pessoa estava tendo comigo. Então, eu tive que trabalhar isso. Mas a minha dica é que cada um tem uma forma de aprendizado diferente. Então, dentro da minha metodologia que eu trabalho com os meus alunos, eu visualizo que alguns alunos eles têm habilidade mais visual, alguns têm habilidades mais em termos de comparação, alguns têm habilidades na escuta, né, no listen, alguns têm uma maneira de aprender lendo, praticando, repetindo, tá? Então, por exemplo, se você não tem condições de pagar um curso de inglês, claro, né, um curso de inglês ele te ajuda bastante com profissionais aí gabaritados que realmente vai lhe proporcionar aí uma habilidade em um outro idioma, isso é legal. Mas para você que não tem, ou você realmente está apertado e tem outros focos agora financeiros, o que eu posso dizer é que eu aprendi inglês. Claro, morando nos Estados Unidos tem aquela questão da imersão, mas você pode fazer imersão onde você está, assistindo filmes em inglês, assistindo determinados desenhos infantis, que eles são educativos. Muitos desenhos infantis são educativos, né? Assim como tem a Galinha Pitadinha, que ela tem músicas sobre números,
questões geométricas. Então ali você já vai assimilando a questão do inglês. Ler livros, aumentar o vocabulário no seu dia a dia. Puxa, eu vou colocar, eu tenho que arrumar estante, mas espera aí, como é que se chama estante em inglês? Então você coloca aí um padrão de todo dia aprender 3 ou 4 palavras novas dentro do seu vocabulário e vai praticando a pronúncia, vai utilizando um Google Translate, tradutor, e vai pronunciando, vai praticando, vai escutando. Então é uma dica que fica para vocês. A outra também, hoje no YouTube você tem muitos influencers, professores bons, mas eu tive a oportunidade de acompanhar alguns e eu vi que alguns eu ia até um determinado ponto e aí outros que eu já queria avançar para uma determinada área eu tinha que ir de acordo com a característica de outro, porque cada um tem uma metodologia diferente. Por exemplo, não estou fazendo marketing, tá? Mas já fazendo, né? Não estou ganhando nada sobre isso. Um professor que eu visualizei no YouTube, e obviamente é gratuito, né, gente? Você precisa somente ter a internet. O professor William Ross, uma pessoa assim que ele constrói o teu inglês desde o básico, tá? Então ele vai do básico chegando até o intermediário, foi o que eu percebi. Então ele trabalha a questão de pronúncia, ele trabalha a questão de frases, ele trabalha questões do dia a dia, as questões da casa, as palavras. Eu acho muito interessante. Então, para iniciante, até chegar ao intermediário, eu vejo que o professor William Ross, vejo o canal dele, tá? É bem legal. E tem outras 2 professoras também que vejo uma metodologia bem bacana. Uma é uma americana, Ask Jack, o canal dela é muito famoso. Ela tem dicas valiosas, ela tem uma metodologia muito clara naquilo que ela quer passar. Então ela vai colocando algumas metodologias, algumas dicas assim, meio soltas. Ela não tem um acompanhamento assim, você não visualiza um acompanhamento paulatinamente do inglês, né? Questão gramatical. Ela vai colocando meio solto. E tem a professora Karina Fragoso, que para mim é uma professora espetacular. Ela tem um nível de conhecimento, de experiência e metodologia fonética, que é um grande desafio para aqueles que estão aprendendo inglês. Então ela tem uma construção, você vê uma linha de plano de curso dela bem interessante, dentro dos tempos verbais do inglês e outras dicas de expressões. Então, o problema que eu visualizo é que quando essas pessoas, tem tantos outros professores também fantásticos, tá? Se eu for citar nomes aqui, é que essas pessoas elas vendem os cursos, mas elas vendem porque elas estão vendendo primeiro a sua imagem. Agora, eu não posso dizer para vocês a metodologia do curso, o plano de curso, a matriz, o plano de ensino, se vai ser parecido com o que fidedigno, né, com os vídeos, porque são outros professores, aí vem questão de material didático, né, que você precisa analisar. Então, eu não consigo passar de uma forma 100%, com 100% de certeza de que os planos de curso são bons, tá? Mas, como eu falei, se o teu propósito, porque o teu orçamento não está fechado com uma aquisição de um curso de inglês, esses vídeos são bons. Aquisição de livros também é muito importante. Você pegar músicas para traduzir, eu acho também bem interessante, porque também você vai aumentando o seu vocabulário. E quando você vai aumentando o seu vocabulário, você começa gradativamente a iniciar as suas frases, falar em inglês. Claro que no início, até o intermediário, o teu inglês vai estar parecendo com um queijo suíço, cheio de buracos, né? Onde você precisa preencher essas lacunas. Por quê? Quando eu comecei a ter a minha imersão de aprender inglês, claro que me ajudou. Tenho uma filha americana, tenho a minha esposa, ela é americana,
eu fui escutando muitas palavras que eram repetidas no dia a dia, a questão das pronúncias. Então eu tive uma imersão de que eu tinha que ser uma criança para escutar e repetir aquelas mesmas frases, aquelas mesmas palavras, para entender a questão do sentido, para depois ter a questão da emoção, né? Porque expressar a emoção quando você está aprendendo um idioma novo, ele é um pouco complicado. E ler bastante filmes em inglês, sempre com traduções, até você sentir um pouco mais à vontade de você tirar a legenda e você já ter a oportunidade de ter uma escuta boa. Eu não priorizei a gramática, tá? No meu entender, tá? Se eu tivesse colocado a gramática como o início aí do meu aprendizado, eu teria muita dificuldade. Até porque para nós que estamos aprendendo outros idiomas, a gente tem sempre que comparar, né? Ah, mas por que no português não tem isso? Ah, mas porque o inglês é diferente? Não importa, são regras, né? Você não vai mudar as regras, você só tem que segui-las. Se faz sentido ou não, aí é uma outra situação. Então, eu não me baseei em gramática. Eu fui me baseando no sentido das palavras, as expressões, as leituras, aumento de vocabulário, escuta bastante, para que em um determinado momento aí já se fazia necessário eu preencher a sentença de uma forma correta, de ter uma leitura boa, de compreender, não somente ler, compreender, argumentar. E aí eu fui trabalhando todas as áreas de entendimento do inglês, a questão da escuta, a questão da leitura, a questão da fala, a questão de compreensão. Então, isso aí foi de suma importância. Por que eu estou falando isso? Porque se você vem como turista e às vezes você passa por uma determinada situação, você fica a mercê se você não tem inglês e você precisa resolver uma situação que de repente fugiu do controle, não era aquilo que você tinha planejado. Isso pode acontecer? Pode. Em questão de uma ida num hospital, uma questão bancária, a questão de alguma coisa que aconteceu, você precisa ir à delegacia. Até mesmo a chegada no aeroporto também, assim como eu vejo muitos vídeos, né, pessoas ensinando como você vai responder se um agente de imigração te perguntar determinadas coisas. Então, você vê que precisa, pelo menos o básico. Ah, você vem para estudar. Claro que você vai ter que ter um inglês muito afiado e principalmente, óbvio, né, a instituição ela vai exigir um nível de proficiência sua, né? Obviamente condiz com a habilidade que você é apto para estudar aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, nos países realmente que tem o inglês como o idioma principal. Então, não adianta fingir, né? E se você vem para trabalho, mesma coisa. Ou até mesmo para morar, ter um emprego, né? Uma entrevista, um currículo, como eu mencionei no início do vídeo, ele te fecha portas ou abre portas. Ah, você pode ser engenheiro, doutor, o que seja, mas se o teu inglês falhar aqui, você é reprovado rápido, tá? Assim como tem outras formas que de uma pessoa que fala inglês, de um nativo, vai para uma entrevista, existem outros critérios que dá uma reprovação ou que abre porta para que a pessoa seja contratada, mas o inglês, ele é essencial. Então, se você já está se planejando para 2024 vir, considere a questão do inglês como uma forma aí de abrir portas, te dar uma nova oportunidade. Minha esposa sempre ela batia na mesma tecla comigo: Cleiton, com o teu inglês você não vai conseguir um emprego bom, eu sei das tuas qualificações, eu sei da tua formação acadêmica, você pode ser um doutor, pode ser um PhD, mas não vai funcionar. Ela falou isso para me desmotivar? Não, é uma realidade. Então, todo dia, a pedagogia é muito simples, é sentar na cadeira, ler livros, assistir vídeos. Eu não tinha condições de pagar professor, muito caro. Vocabulário, palavras novas, colocava na folha e ia praticando. A questão da fonética também é de suma importância. Até hoje eu erro algumas coisas, assim como próprios americanos, né, gente? Eu já visualizei muitos americanos cometerem erros também no inglês, assim como brasileiros também cometem erros no português, é normal, mas você precisa ter tudo aquilo que é necessário dentro das habilidades
para que você possa compreender e para que você possa ser entendido. Isso é de suma importância, tá? Então, minha esposa sempre me dava dicas valiosas. Ó, você errou nisso. Então, quando ela falava, ó, você errou nisso, conserta isso me ajudava a crescer para que eu não pudesse errar de novo. Mas aí, claro, como mencionei, tem essa questão da imersão. Mas você pode fazer essa imersão onde você está, vai praticando inglês sozinho, vai cantando música, vai colocando um karaokê. No YouTube tem muitos karaokês, é uma dica importante. Quando você canta, você vai praticando a pronúncia, vai praticando também a escuta, e aí você vai compreendendo e fazendo sentido no inglês para você. Então eu posso te dizer que quando que você tem a certeza que o teu inglês está funcionando? Quando você começa a entender algumas piadas, quando você já faz piadas, quando as pessoas elas param de falar, você pode repetir de novo? Por que a pessoa está falando isso? Porque às vezes a tua pronúncia falhou, ou alguma coisa do tempo verbal também teve aí um problema. Então, quando você conversa com as pessoas e as pessoas pararem de falar, você pode repetir de novo porque eu não entendi? Aí você fala assim, ó, meu inglês está funcionando. Inclusive, quando você sonha, né? Eu percebi que meu inglês estava fluindo já bem quando eu já estava sonhando e sonhando o meu sonho todo em inglês, né? Da fala, na escuta, e as coisas foram fazendo sentido. E também feedback das pessoas, né? Às vezes você está conversando com um colega ou com outro e passa um tempo e vai conversar de novo e o colega fala, nossa, seu inglês está bem melhor agora, né? Olha, eu consigo compreender com mais clareza. Até porque existe a questão do sotaque, o sotaque também. Meu inglês obviamente tem sotaque, eu não sou nativo, né? Tem pessoas que conseguem trabalhar bem a questão do sotaque. Não era o meu foco a questão do sotaque, e sim a questão de entender e ser entendido. Mas às vezes dificulta, até mesmo entre os americanos de um determinado estado para o outro, às vezes eles têm dificuldade por causa do sotaque, tá? Aí isso é de menos, ok? Importante aí ter um inglês afiado para que ele possa abrir porta, gente. Tem trabalhos aí fantásticos, tá faltando trabalhadores aqui em várias áreas, tô fazendo uma série de vídeos aí em relação a profissões, mas no inglês ele tem que estar bem para que realmente aí você possa ter uma oportunidade, tá bom? Se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like, tá? Compartilha o meu canal, se inscreva, tá bom? Como eu mencionei no início do vídeo, nós estamos crescendo gradativamente. Obrigado por vocês que estão me seguindo aqui. E eu quis só partilhar um pouco da minha experiência. Não tenho a pretensão de ser coach, não é nada disso. Eu, como um educador, eu estou só compartilhando uma experiência que na minha vida fez sentido, de repente pode fazer sentido na sua, ou às vezes você tem uma outra forma de aprender, mas o desejo mesmo é que você possa chegar aqui nos Estados Unidos de uma forma confortável. Eu conheço pessoas brasileiras que é estranho falar isso, mas eu já presenciei que eles trabalham para ajudar as pessoas em termos de tradução, de ir até um banco, de resolver coisas no mercado, de ir a um hospital, escola, e aí eles recebem tanto por aquele dia trabalhado, porque uma família, uma pessoa não consegue se comunicar. Então o que eu quero é que você chegue aqui e chegue de uma forma confiante, tá? Mas para tudo na vida existe sacrifício, né? Você vai ter que tirar aí, ó, 1 hora de estudo, acredito que seja o suficiente. Começa com 30 minutos, vai estudando todo dia, 30 minutos, depois aumenta um pouquinho, 1 hora. Passar um pouco de 1 hora eu já acho que já é um pouco de exagero. Desculpa. Porque são muitas informações, né? Então é melhor você dar um tempozinho e praticar. Pratica bastante, vai conversando com si mesmo, vai procurando uma pessoa para se comunicar. E aí, com certeza, você vai ver evolução. Eu, particularmente, Cleiton, eu não acredito quando uma pessoa coloca um marketing de você vai aprender inglês em 6 meses. Mas que tipo de aprendizagem é esse de 6 meses? Para você falar o básico, para você ter um entendimento aí parcial ou realmente falar fluente? Não.
fluente, você leva um pouquinho mais de tempo. Claro que existem casos extremos, a pessoa tem uma facilidade, uma memória fora do sério, então a pessoa é fora da curva e consegue isso, mas os outros meros mortais, eu acredito numa imersão, precisa de um tempo, é gradativo, tá? Para que realmente você mesmo possa entender e ter um feedback, fazer uma análise. Opa, o inglês agora aqui tá bem afiado, estou mais confiante, posso dar os próximos passos, tá bom? Então, nos siga, tá? No Instagram, vou deixar também o site, nosso site, se você quer ter informações de alguns estados, tudo relacionado aos Estados Unidos, tem links aí do governo, de repente você precisa aí ter algum tipo de serviço prestado pelo governo, né, pela determinados departamentos dos Estados Unidos. Você que está vindo a turista ou que você já mora aqui e precisa de uma ajuda, tem links lá, tem dicas valiosas. Me siga também no Instagram, por lá também coloco algumas coisinhas relacionadas aos Estados Unidos, mas principalmente você aqui no meu canal é de suma importância, tá bom? Deixe seu comentário, com certeza eu vou estar respondendo e até a próxima, gente. Tchau!